E é um dispositivo patenteado para tratamento da otite serosa. Apresentado de forma divertida, acompanha a criança no seu crescimento e permite a restauração da audição em qualquer idade, sem necessidade de cirurgia. Vamos conversar sobre este dispositivo? Vamos, Vanessa. Armin Moniri dá o nome a este dispositivo, é otorrinolaringologista e o responsável naturalmente pelo desenvolvimento deste dispositivo, deste produto. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Um produto que tem aqui a sua história, o início da sua história em 2009, quando o desenvolveu aqui em colaboração com duas universidades, professor. Exatamente. Eu comecei com a minha tese doutoral em 2008 na Universidade de Gotemburgo. E logo decidimos mudar-nos para Portugal e foi Algarve uma escolha. E, dado que a minha esposa é portuguesa, do Porto, mas a escolha da Algarve foi a minha escolha para um sítio de ter boa qualidade de vida. E nesta zona reparei que a cirurgia dos ouvidos era bastante comum no hospital onde eu comecei a trabalhar, no centro hospitalar do Algarve, como se chamava na altura. E nós começamos a explorar a hipótese que talvez seria possível tratar da questão da otite sem necessidade de cirurgia. Sem recorrer a essa cirurgia. Exatamente. E aqui também no âmbito de uma defesa de uma tese doutoral. Exatamente. Quando eu falei com os meus colegas na Suécia, que estavam envolvidos, os meus orientadores na Suécia, eles sugeriram diretamente de fazer um estudo piloto, um grupo pequeno das crianças, por exemplo, uns 10, 12 crianças que incluímos. E, dado que todas as crianças reagiram de uma maneira positiva, sugeriram porque não inserimos isso na tese doutoral também. E, deste modo, ficou uma tese doutoral dupla, tratando da apneia do sono e ressonar em adultos, que era a tese original, e acrescentando com a questão da otite em crianças com um novo dispositivo que eu desenhei. Este dispositivo, o público-alvo, crianças, mas não só, também adultos, com otite serosa, professor. Exatamente. Otite serosa e, como eu tento introduzir na vocabulário português, a otite ranhosa, baseado no nome que nós usamos em inglês e também em sueco, é baseado em muco, acumulação de muco atrás do tímpano. E isto impede a audição da criança e às vezes também poderá ser acompanhado. É uma situação, digamos que recorrente durante a infância. Absolutamente. Começa normalmente quando a criança começa no infantário, com todas as constipações, ranhocas que as crianças têm, e repita-se depois de cada constipação. Daí também o tratamento cirúrgico torna-se um bocado inadequado, porque não podemos operar a criança depois de cada constipação. Ainda assim é o mais frequente. Questão de otite serosa ou otite secretória é uma questão bastante recorrente. Basicamente, depois de cada episódio de ranhoca no nariz, um episódio de rinite ou constipação, a criança fica com algum grau de otite serosa. Nós contamos com uma população na Suécia, que é muito parecida com a população aqui em Portugal, com 400 mil episódios por ano. Que é bastante frequente, sim. Ou seja, é uma das causas mais frequentes de cirurgia em crianças. E esta cirurgia tradicional passa por uma intervenção, e corrija-me se estiver errada, são furados os tímpanos e é colocada uma ventilação artificial para ventilar o ouvido médio, doutor. Exatamente, é completamente correto. Nós basicamente abordamos o ouvido por parte exterior e furamos o tímpano e colocamos esta ventilação que está a dizer. A vantagem da cirurgia é que de facto tem um efeito imediato. Desvantagens são muitos. Uma limitação do tempo que o tubo tem. O tubo fica normalmente alguns meses, 6 meses, 9 meses, logo é expulso e depois de uma constipação a condição volta à mesma. Além disso, é feita sob anestesia geral, poderá ser associada a algumas complicações anestéticos ou cirúrgicos. Uma complicação que acontece em 5% dos casos é, por exemplo, uma perfuração permanente do tímpano, que logo precisa de novas cirurgias. Acontece em 5% dos casos? Dos casos, sim. Para além dos custos económicos associados? Nós contamos com mais ou menos um custo, no contexto privado, pelo menos, cerca de 2.000 euros.
No contexto de saúde, Serviço Nacional de Saúde, o custo varia, exatamente, varia do hospital para o hospital, mas há algum sítio entre 700 e 7.500 euros para o Serviço Nacional de Saúde por cada cirurgia. Dado que cerca de 20 até 30% das crianças precisam de nova cirurgia, passados X meses ou passado um ano como máximo, então torna-se uma bola de neve para qualquer Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, elas muitas vezes necessitam de voltar a ser operadas, se forem vigiadas depois da cirurgia, depois da expulsão do tubo, por norma, se a otite volta depois de uma constipação normal, a acumulação de líquido está presente lá e a criança poderá precisar de nova cirurgia. E antes de entrarmos mesmo no dispositivo, há mais cuidado, tem havido mais cuidado ao longo dos últimos 10 anos na indicação para a cirurgia? A minha tese doutoral baseou-se numa indicação que apareceu por volta disso, cerca de 10 anos, 12 anos atrás. Foi inspirado dos pais no Algarve que queriam evitar cirurgia, mas estudando a literatura, nós na Suécia já tínhamos aplicado este guideline que foi aplicado na Europa e nos Estados Unidos, de basicamente não operar as crianças. Então, o que é que aconselhava-se? Esperar 3 até 6 meses para ver se a doença desaparece, dado as desvantagens que a cirurgia implica. Agora, desvantagem do que nós chamamos watchful waiting, basicamente esperar para a resolução espontânea, que a criança anda surdo num ouvido, ou ambos os ouvidos, que pode basicamente afetar bastante a qualidade de vida das crianças, numa fase muito importante. Estamos a falar de crianças entre 1 até 5 anos de idade. E pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento da fala? Absolutamente. Desenvolvimento geral, aptidões sociais, todos ficam afetados se a criança não tiver uma audição normal. Claro. E este dispositivo Moniri foi desenvolvido para permitir a abertura da trompa de Eustáquio. Vamos explicar um pouco melhor isto, professor. Então, tratamento cirúrgico baseia-se em uma ventilação artificial, onde não devemos ter ventilação. O tímpano é suposto diferenciar entre o que é o mundo exterior e o que é o mundo interior. No interior do ouvido temos um revestimento, como o resto de parte das vias aéreas superiores, de mucosa. Mucosa produz muco, quer dizer, uma função normal e produz muco. Agora, em situações de constipação, temos excesso de muco e é suposto ser drenado por este canal fininho de ventilação que chama-se trompa de Eustáquio. Mas, nestas cidades, a trompa funciona mal. Então, nós estudamos a hipótese de tentar, basicamente, instruir as crianças, com a ajuda do dispositivo, de fazer uma manobra de compensação, tal como é descrito em literatura, para os mergulhadores, para os pilotos, até nós adultos fazemos no avião, uma manobra de compensação. Para crianças, obviamente, debaixo de 5 anos de idade, isso é completamente impossível e até data não existia nenhum outro dispositivo de permitir fazer isso em qualquer idade. Então criamos o dispositivo que tem um aspecto muito divertido e cria basicamente o tratamento como se fosse um jogo entre o pai e a criança. E permite, com 10 jogos diferentes, tais como, por exemplo, soprar pela boca, soprar pelo nariz, tossir, rir, ou dizer papá ou mamá, ou o sapinho, que é também associado a esse dispositivo. Uma espécie de desafios para a criança também. Dependente da colaboração da criança, faz uma ou várias destas manobras e, de repente, diz clique nos ouvidos. Então, a trompa abriu. Logo vai-se repetindo até o líquido desaparecer. E peço desculpa por interrompê-lo, mas nós conversámos também com o professor fora aqui do estúdio do PPS e para melhor compreendermos a função deste dispositivo, vamos ver a demonstração, precisamente. O ouvido consiste em 3 partes. Temos a parte exterior e logo temos o tímpano, que é basicamente como uma película aderente fininha da cozinha que sela esta parte, e atrás disto temos o ouvido médio. O ouvido interno é a parte elétrica do ouvido. O ouvido médio tem que ter ar para a sua funcionalidade normal, dada que é a parte mecânica do ouvido. Com o movimento de tímpano, os ossículos mexem-se e o som é transmitido para a parte elétrica. Agora, a questão da otite. Em crianças, trata-se de uma doença que está normalmente localizada no ouvido médio. E o problema principal é a falta de ventilação e acumulação de líquido no ouvido médio, o que é chamado otite serosa ou otite com ranho. As crianças têm uma trompa de Eustáquio que é bastante estreito. Esta trompa tem como função de ventilar o ouvido médio. E a função de trompa vai normalizar-se com a idade da criança. Por norma, as crianças sofrem mais de otite entre 1 até 5 anos de idade. O tratamento com o dispositivo Moniri funciona desta maneira para ventilar o ouvido através de trompa de Eustáquio e evitar cirurgias em crianças, melhorando a condição.
O dispositivo consiste numa máscara que poderá ter vários tamanhos, mas normalmente vem com uma máscara pediátrica. Consiste em um tubo em T, que de um lado comunica com um balão e do outro lado é inserido na boca do sapo. O sapo tem uma bomba integrada para aumentar a pressão no sistema. Mais ainda, temos o próprio sapo que funciona como um incentivo para as crianças sentirem-se mais motivados e ter um amigo com quem brincar. O tratamento funciona desta maneira. Eu vou apenas, para demonstrar, colocar uma máscara de adulto. Então, a parte mais importante é colocar a máscara e tapar o nariz e a boca. Se houver fuga de ar, o dispositivo não funciona. Basicamente, tapamos o nariz e a boca e a criança pode inspirar sem qualquer restrição. Ao expirar, ao soprar, o ar vai automaticamente para um balão. E se a criança não conseguir soprar o balão autonomamente, podemos aumentar a pressão com a bomba que está na barriga do novo amiguinho, o sapo. O dispositivo funciona como um jogo engraçado entre os pais e as crianças e tem uma eficácia elevada para ventilar o ouvido e cuidar de otite e, basicamente, curar os sintomas associados à otite. O balão utilizado poderá ser de vários tipos, com várias espessuras e resistências, que também vêm normalmente com o próprio dispositivo. Professor, tal como tivemos a oportunidade de ver, este dispositivo aumenta então a pressão nas vias aéreas superiores da criança. Exatamente. E este aumento de pressão poderá ser pelo nariz, poderá ser pela boca ou com a ajuda do sapo, que pode soprar do outro lado. A criança ouve uma espécie de estalido quando este ar entra precisamente na trompa de Eustáquio. Exatamente. E a parte mais importante para os pais, há dois aspectos importantes. Um é selar bem a máscara. Se a máscara não ficar selada, então não vamos ter aumento de pressão. Segundo é ajustar a pressão com o balão. Há vários balões que são possíveis, disponíveis, que têm pressões diferentes. E se a criança tiver idade suficiente, tipo 4, 5 anos de idade, já dá para perguntar se houver um estalido. Se a criança tiver menor desta idade, então verifica-se a função, de facto, com uma observação médica. Porque equilibra também aqui a pressão negativa nos ouvidos. Exatamente. A sensação para os pais compreenderem o que é que a criança está a sentir é aquela sensação que nós temos como adultos no avião. De repente, com uma alteração súbita, ficamos de repente a ouvir mal. Na situação de criança, quando temos acumulação de líquido, obviamente a falta de audição é um bocadinho mais grave, mas uma variabilidade grande entre qual é o grau de falta de audição que a criança tem. É importante, professor, que este dispositivo seja bem utilizado. Exatamente. Para os resultados serem os esperados. Absolutamente. Mas, como estava a dizer, a parte mais importante é adaptar a máscara para tapar o nariz e a boca. O resto é feito pelo dispositivo. Ou seja, essa parte é mais importante do que o número de vezes absolutamente que se realiza a manobra. A qualidade da terapia é muito mais importante que o número de insuflações. A criança, por exemplo, poderá usar um balão com uma pressão baixa, só para divertir-se e fazer balões grandes, mas poderá ter pressão insuficiente para abrir a trompa de Eustáquio. Obviamente, quanto mais forte o balão, mais contrapressão, mais probabilidade de abrir. E, por norma, aconselhamos um aumento gradual de pressão para a criança também achar isso piado e sempre ganhar autoconfiança e ir para os próximos passos de jogo. A maioria dos tratamentos disponíveis não são bem aceitos, professor? Tratamentos sobre otite, está a dizer, não é? A situação que nós temos aqui em relação à otite média crónica ou otite média secretória, que são duas doenças que nós tratamos com este dispositivo, basicamente existem 3 linhas de tratamento. Esperança, o que é que nós chamamos de watchful waiting, não fazer nada, basicamente. 2, cirurgia. E 3, autoinsuflação. Restantes dos tratamentos, comprimidos, sprays nasais, já têm sido testados ao longo das décadas por vários expertos do mundo e, infelizmente, não tem tido nenhum efeito sobre otite. E o facto deste dispositivo ser apresentado aqui de uma forma divertida, em forma de jogo, cria também uma relação de confiança entre os pais e a criança. Há aqui um momento também de poderem brincar, no fundo.
Sim, sim, absolutamente. Os primeiros dispositivos que eu criei tinham um aspecto de um dispositivo médico normal. A nível da função, tinham exatamente a mesma função, mas eram bastante mais aborrecidos do ponto de vista de uma criança. Se respeitando o que a criança acha engraçado, então criei esta... Facilita a motivação da criança. Absolutamente. E foi de tal maneira que quando eu estava a fazer a minha tese doutoral, eu fazia todos os dispositivos manualmente para conseguir utilizar. E logo eu gostava de reutilizar os dispositivos depois da esterilização, mas raramente conseguia isso, porque as crianças já tinham adotado o peluchinho, já tinham um nome, Maria, João, e não queriam devolver ao novo amiguinho, que era compreensível. Ou seja, já lhes tinham dado um nome. Exatamente. Assegura uma adesão de 100% de acordo com alguns estudos realizados, professor? Exatamente. Nós realizamos estudos desde 2009, desde a criação do dispositivo, e ainda continuamos a fazer estudos. Neste momento está a correr uma tese doutoral na Universidade de Porto sobre este dispositivo. E a nossa adesão no contexto de estudos normalmente é sempre acima de 90%, 93% em alguns estudos. Por exemplo, quando fazemos um rastreio rápido de um infantário, fazer manobras durante 5 minutos, mas quando temos tido estudos a longo prazo, como a criança já tem tempo de habituar-se e os pais também para aprenderem isso, normalmente tem sido cerca de 100%. E, professor, 80% das crianças afetadas e que estavam em lista de espera para cirurgia evitaram a intervenção. Exatamente. Nós, no contexto de tese doutoral, tentamos fazer um estudo bastante forte. Basicamente, tentamos criar o estudo mais forte realizado com este tipo de técnica que chama-se autoinsuflação. E para nós sermos nós a escolher as crianças, então oferecemos esta modalidade de tratamento às crianças que estavam na lista de espera da cirurgia. E lá criamos um grupo de controle, que não fizeram nenhum tipo de tratamento, e outro grupo que fizeram o tratamento. O tratamento decorreu durante 4 semanas. O grupo de controle esperou 4 semanas, com testes adequados da audição e também medição de pressão no ouvido antes e depois. Depois disso, ainda mais, aqui já observamos que o grupo que fizeram o tratamento, 80% melhoraram na sua audição. Depois disso, para reforçar o estudo mais ainda, fizemos o que chama-se crossover. Basicamente, cruzamos os dois grupos. O grupo que era controle fez o tratamento durante 4 semanas e obtivemos exatamente os mesmos resultados. E depois disso, seguimos estas crianças ao longo de 12 meses, com consultas regulares. Os mesmos resultados, mas evitou-se aqui a intervenção cirúrgica com recurso à anestesia. Exatamente. E todas as complicações que daí também podem advir. Absolutamente. O que pode acontecer agora é importante compreender o caráter da otite média secretória que volta depois de cada constipação. Por esta razão também o dispositivo torna-se muito mais vantajoso. A constipação aparece, trata-se de constipação, da maneira que for necessário. Depois da constipação, usa-se o sapinho novamente durante uma semana e os pais podem assegurar-se que os ouvidos são sempre funcionais para evitar futuros problemas. No fundo, estamos aqui a falar de uma técnica também não invasiva que pode ser feita imediatamente após o diagnóstico de otite serosa, professor. Exatamente. Os nossos estudos, para observar as crianças que têm doença mais grave, já com doença com duração de 3 meses, 6 meses, com falta de audição, nós incluímos estas crianças nos nossos estudos. Mas neste momento que o dispositivo existe para venda comercial, obviamente eu acho que faz parte da qualidade de vida da criança de não andar com os ouvidos tapados durante meses ou semanas depois de cada constipação. Pode introduzir o tratamento logo e até torna-se mais fácil também. Porque o líquido que acumula-se nos ouvidos, na fase inicial, é mais líquido. Como normal, digamos, muco ou ranho, que nós chamamos, que sai do nariz. Com o passar do tempo, isso fica como se fosse cola. Daí é o nome em inglês da condição, que é glue ear, ouvido de cola. E, professor, ao melhorar a audição destas crianças, imagino que muitas que já tenha tratado, sente que lhe está a dar mais qualidade de vida? Nós temos feito estudos comparando a qualidade de vida destas crianças antes, durante e depois do tratamento e, obviamente, nota-se uma diferença grande. E os pais que normalmente respondem-nos às perguntas, obviamente não é fácil realizar estudos em termos de qualidade de vida nestas idades, mas existem formulários que internacionalmente são acreditados e aceitáveis. Nós fizemos tradução para a língua portuguesa e validamos a tradução e introduzimos estes formulários para avaliar a qualidade de vida de crianças. Temos tido resultados muito positivos. A patente atual deste dispositivo pertence a uma empresa sueca com uma rede de distribuição em vários países. Aqui já a falarmos da internacionalização do dispositivo. Exatamente. A empresa sueca, que tem a sede muito próximo da cidade de Gotemburgo, onde
onde eu trabalhava. Então foi um contacto natural que nós estabelecemos até diretamente nos anos 2011, 2012. E eles ficaram responsáveis pela produção e também assegurar que tinha qualidade suficiente e também para a distribuição internacional. Em que países se encontra neste momento? Neste momento não consigo responder exatamente, mas vários países europeus, não consigo dizer se ainda foi para os outros continentes também, mas eles têm uma rede de distribuição em 30 países no mundo inteiro. Agora não sei dizer exatamente quais são os países onde o dispositivo está à venda neste momento. Um dispositivo reconhecido internacionalmente, com várias distinções. Quer destacar alguma delas? Talvez uma vinda de um palácio, professor? Sim, absolutamente. Em 2013, dezembro de 2013, recebi uma carta de surpresa da Rainha da Suécia, onde recebi um convite, basicamente, para apresentar-me no Castelo de Estocolmo. E foi uma grande surpresa e inesperado. E a Rainha da Suécia tem uma fundação que trabalha com deficiências pediátricas, que está em colaboração com uma equipa do Hospital Karolinska, em Estocolmo. Eles avaliam alguns projetos que para eles parecem interessantes. E, de facto, nós estamos a falar da maior deficiência conhecida na população pediátrica na face da Terra. Otite serosa é o maior caso de surdez infantil, de cirurgias sob anestesia geral e custos socioeconómicos elevados para qualquer sociedade. E não só. Nós apenas com todas as técnicas cirúrgicas que aplicamos, independentemente do país do mundo, nem sequer chegamos a tratar 10% das crianças que precisam. 90% destas crianças andam ainda com surdez de um lado, de ambos lados, durante semanas, durante meses, sem queixas atuais, porque é necessário realizar um rastreio para descobrir a doença. Um rastreio bastante simples, mas não é feito como rotina. Acha que esse rastreio devia ser uma rotina? Eu acho que, baseado na documentação científica que nós temos e, sobretudo, que conseguimos oferecer algum tratamento válido, acho que sim. Acho que todos os Estados do mundo deveriam incluir este rastreio, de tal maneira que temos o rastreio neonatal para descobrir doenças genéticas, que são muito, muito raras. Aqui podíamos descobrir uma surdez na fase precoce e tratar logo. O problema, porque este não foi introduzido até agora em nenhum país dentro do meu conhecido no mundo, é que existiam apenas 2 tratamentos. Era ou operar ou esperar. E nenhum Estado do mundo tem esta capacidade de resposta aos pais preocupados, que então esperamos, não podemos operar, ou operamos com o risco de sequelas depois da cirurgia. Mas neste momento existe uma terceira alternativa válida que eu acho que podia ser aplicada, sim. Para além deste dispositivo, também é reconhecido internacionalmente com um outro, também patenteado, para a apneia do sono e roncopatia, professor. Exatamente, foi basicamente lá que começou a minha tese doutoral. E a roncopatia e a apneia do sono têm tido diversos tratamentos ao longo dos anos. E nós entramos numa era bastante cirúrgica, nos anos 70, 80, nos anos 90 já começamos a pensar um bocado melhor e olhar para os resultados que tínhamos e basicamente chegamos à conclusão que a cirurgia talvez não seja o tratamento adequado, pelo menos não para todos. E daí começou a questão, será que há alguma coisa que nós podemos fazer, uma coisa diferente? E eu coloquei uma questão geral que eu acho que não tinha sido colocado no mundo de apneia do sono, pelo menos. E por que razão? É que os seres humanos são basicamente os únicos mamíferos a serem afetados da apneia do sono, enquanto a apneia do sono é uma raridade entre outros mamíferos. E a observação mais evidente, além de todas as alterações anatómicas que nós temos em termos de peso, morfologia facial, pescoço, a observação mais simples era que elas dormem de uma maneira diferente, a posição que nós dormimos. Nós, como seres humanos, adaptamos-nos a uma posição nas costas que é basicamente conhecida como uma posição de animal morto. Em inglês dizemos joga morto a um cão para deitar-se nas costas. Não sei por acaso se diz isso em português também. Mas, de facto, nos deitamos nas costas. E essa posição contribui? Contribui a pior posição reconhecida para a apneia do sono, porque a língua cai para trás e cria a obstrução, que nós observamos na doença da apneia do sono. Primeiro começa com vibração nas vias aéreas, com barulho de ressonar, e passado um certo limite de obstrução, nós chamamos isso apneia do sono. Logo, obviamente, tem grau ligeiro, moderado e grave. Então, a minha tese foi como seria se nós conseguíamos fazer possível para um ser humano de dormir ou de lado,
toda a noite, sem estar a virar-se por causa de dor no ombro, dor no pescoço. Então, criar uma composição de almofada e colchão confortável para dormir de lado, ou melhor ainda, dormir de facto de barriga para baixo. Muito parecido com uma cama de massagem, mas com bom posicionamento dos ombros, permitir de ficar relaxado durante toda a noite. E os resultados foram interessantes. Nós, em uma fase inicial, realizamos um estudo piloto, isso foi andado em 2008, e aproveitamos de doentes que basicamente não se adaptaram a qualquer outro tipo de tratamento. O estudo foi realizado em Gotemburgo, com vigilância durante o sono, com o que é que nós chamamos o estudo polissonográfico do sono, com câmara de vigilância, para certificar que eles estavam a dormir, para saber que eles estavam a dormir em cima da almofada do colchão, como eram instruídos. E o resultado era maravilhoso. Das 10 doentes, 8 ficaram curados, basicamente, na sua respiração, de ficar naquela posição. Só referirmos o nome deste dispositivo também, professor? Este é um kit, um set de almofada e colchão que chama-se Rest Me. Tal como o nome indica, para descansar. Exatamente. Professor Armin Munir, muito obrigada por ter estado aqui no PPS. Muito obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos, naturalmente muito importantes para quem nos está a ver lá em casa. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa. E termina hoje por aqui o PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Damos a conhecer mais uma empresa ou tecnologia ao serviço daquilo que é mais importante, a saúde. Fique bem, fique com S+.